seguimos por aqui. Hoje o nosso jornal vai mostrar a ação de criminosos que invadiram os prédios dos 3 poderes da República neste domingo. A repercussão desses ataques e como a capital federal amanheceu nesta segunda-feira. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Rastro de destruição, como ficaram os prédios da Câmara e do Senado e o resultado da depredação do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, você vai ver daqui a pouquinho. Polícia Militar e Exército fazem operação para retirar acampamento no QG Mônica Vieira. Isso mesmo, Vitória. Eles estão trabalhando desde cedo ali para retirar esse pessoal que segue acampado ali no QG de forma pacífica. Até o momento, cerca de 1.400 pessoas já foram retiradas do local. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. Essa edição do SBT Brasília vai trazer também a análise de especialistas sobre a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal e como a democracia brasileira foi testada mais uma vez com essa ação terrorista. Hoje é segunda-feira, 9 de janeiro. O nosso jornal já está no ar. A gente começa a nossa edição de hoje ao vivo com o repórter Michael Leão, que está no QG do Exército, no setor militar urbano. Boa tarde, Michael. O acampamento já começou a ser desfeito por aí. Eu vi que você passou um pouquinho da manhã, né? Aí do meio da manhã para cá, você está aí acompanhando todo o trabalho do Exército, Polícia Militar. Conta um pouquinho pra gente. Exatamente, Vitória. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A gente está aqui desde as primeiras horas da manhã acompanhando esse trabalho, que inclusive continua agora embaixo de chuva. Eu pedi para o Rogério Silva mostrar para a gente. Começa a chover agora no setor urbano sul, mas vou pedir para o Dentinho mostrar aqui à nossa esquerda. Ainda tem alguns militares do Exército trabalhando justamente no desmontar dessa estrutura. Essa parte aqui à esquerda do seu vídeo, que o Rogério Silva vai mostrando para a gente, é justamente a parte que já foi praticamente desmontada. Aqui também tinham outras barracas, tendas de várias estruturas. A gente tinha barracas de acampamento, aquelas que normalmente as pessoas viajam para a fazenda, para a praia, estavam sendo utilizadas aqui. Algumas barracas improvisadas com lona e outras com uma estrutura, Vitória, um pouco mais robusta, inclusive como aquelas tendas que a gente vê ali, uma estrutura maior até mesmo para aguentar a chuva, banheiros químicos. Esse acampamento está montado aqui desde o dia 30 de outubro, quando essas pessoas não concordaram com o resultado das eleições. Inicialmente essa manifestação acontecia de forma pacífica, só que com o passar dos dias começou a ser orquestrado daqui, isso segundo a Justiça, atos criminosos, como por exemplo no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula, Brasília também viveu cenas horríveis, em que veículos foram incendiados, um ônibus quase foi derrubado ali do viaduto sobre a W3, a gente teve também vários ônibus incendiados, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e o que as investigações apontaram, que teria partido daqui, do acampamento em frente ao QG, a orquestração, como é que foi organizado esse movimento, teria saído tudo daqui. E aí, ontem, a gente viveu aquelas cenas nunca vistas antes na história do Brasil, né, Vitória? E, segundo as investigações apontam até agora, pessoas que estavam acampadas aqui estariam envolvidas naquele ato, que o movimento teria saído aqui do quartel-general, descido pelo eixo monumental até a esplanada dos ministérios, onde foi furando os bloqueios e a gente foi vendo a situação sair completamente do controle, em que policiais foram agredidos, barreiras foram quebradas, o Congresso foi invadido, depois o STF, cenas que a gente nunca tinha visto antes na história do país. E aí, depois de todo aquele caos, começou a operação, então, para retirada desse pessoal aqui. Ontem à noite, vieram várias viaturas da Polícia Militar aqui, justamente por onde fica o quartel. Houve ali um choque de forças entre o Exército e a Polícia Militar. Eles se reuniram ao longo da noite e decidiram em conjunto pela desocupação, Vitória.
Essa operação aconteceria hoje pela manhã e aí, durante a madrugada, trazendo mais força ainda para essa decisão, o STF bateu o martelo e determinou que fosse feita a remoção, a operação para desmobilizar esse acampamento, que é o que a gente acompanha desde as primeiras horas. Logo no início do dia, Vitória, a gente viu boa parte do efetivo da Polícia Militar, principalmente dos batalhões especializados, vieram para cá. A gente contou pelo menos uns 8 ônibus da Polícia Militar com esse efetivo, que fez justamente a proteção. Eles bloquearam a via que separou o acampamento aqui do Exército, até para que mesmo não houvesse uma invasão aqui do QG, e aí foi feita essa desmobilização. A Polícia Militar deu cerca de 1 hora para que esses manifestantes deixassem as barracas, retirassem os seus pertences e seguissem ali para os fundos. Foi justamente onde se posicionaram, segundo a Secretaria de Mobilidade, Vitória, cerca de 50 ônibus. A todos os momentos, as informações elas vão chegando e esses números são atualizados. Oficialmente, a gente recebeu a informação que entre 1.200 e 1.400 pessoas foram levadas daqui em cerca de 50 ônibus da Secretaria de Mobilidade. A gente ainda não se sabe, Vitória, para o local exato, mas que eles teriam, inclusive, levado para prestarem depoimento de forma informal e feito uma triagem. Muito se falou no início, Vitória, que essas pessoas elas seriam fichadas, mas explicando de que forma que vai acontecer isso. Eles são levados daqui de ônibus para uma outra área e lá eles passam por uma triagem. É como se fosse uma abordagem, como se eles tivessem sido abordados na rua por uma viatura. Lá são checados os dados, como nome, CPF, essas informações, e essa consulta, de toda forma, ela fica no sistema ali para o resto da vida. Ela consta que você foi abordado naquele dia. E aí as informações das pessoas que estavam aqui no quartel-general ao longo desse período, elas serão confrontadas, por exemplo, com a perícia que foi feita lá no Congresso, no Palácio do Planalto e no STF. Hoje pela manhã, por volta de 6 horas da manhã, eu, o repórter cinematográfico Rogério Silva, o auxiliar Rodrigo Marques, nós estivemos lá na Praça dos Três Poderes, presenciamos essa perícia acontecendo no 2º andar do Palácio do Planalto, especialmente no momento em que agentes da Polícia Federal tentavam coletar ali impressões digitais, informações essas que serão confrontadas depois com essas pessoas que estavam aqui no acampamento. Mas tudo aconteceu de forma tranquila. No início da manhã, o efetivo policial foi bem reforçado, cerca de 900 homens do Exército, mais boa parte do efetivo da Polícia Militar. Eles não chegaram a divulgar, Vitória, números exatos de quantos policiais militares trabalharam nessa operação. Mas a gente viu aí vários ônibus, viaturas, principalmente militares também dos batalhões especializados, como Tropa de Choque, da Cavalaria, o Bavop também sobrevoou aqui a região, mas não foi necessário esse uso da força. Tudo aconteceu de forma tranquila, ordeira. A gente não viu ali um momento de confronto entre os policiais e essas pessoas que estavam acampadas. Eles foram orientados e foram seguindo aos fundos do acampamento, onde esses ônibus foram posicionados, e daqui eles foram levados para uma outra área ainda não divulgada pelo Comando do Exército, mas que nesse local seria feita essa triagem. Primeiro um depoimento informal, ali explicando de onde eles vieram, se teriam participado dessa manifestação ontem, qual o envolvimento de cada pessoa, e depois essa triagem. Lembrando, ninguém saiu daqui preso, detido. Eles vão passar por essa triagem, e aí, Vitória, se lá nessa triagem foi identificado, por exemplo, alguém que tem um mandado de prisão em aberto, teria participado desses atos terroristas do dia 12, por exemplo, e tinha um mandado em aberto, essa pessoa ainda não teria sido presa, aí sim, lá nesse local, ela vai ser detida e vai seguir o procedimento jurídico correto. Mas apenas por estarem aqui no acampamento, ninguém vai ser preso. O procedimento é exatamente esse que eu disse. Eles são retirados aqui das barracas, levados ali para os fundos, onde estão posicionados os ônibus. Segundo a Secretaria de Mobilidade, 50 veículos foram disponibilizados para fazer esse transporte. Eles são levados para essa área, lá eles prestam esse depoimento informal, passam por essa triagem e estão sendo liberados. Ao longo do dia, esse número foi atualizado por várias vezes. A informação que a gente recebeu é que normalmente cerca de 3.000 pessoas estariam acampadas aqui,
Mas conversando, Vitória, com fontes de forma extraoficial, a gente recebeu a informação que este número seria um pouco maior, cerca de 7 mil, e que ao longo dos finais de semana esse número poderia até dobrar. Mais informação oficial repassando, segundo o Comando do Exército, cerca de 3 mil pessoas, e no início da operação, hoje pela manhã, ainda permaneciam aqui cerca de 1.200, 1.400 pessoas, que saíram de forma tranquila. A nossa equipe flagrou, Vitória, ao longo da manhã, algumas pessoas que conseguiam sair tranquilamente, sem passarem por essa triagem, sem serem levados lá para o fundo e levados para esse local onde prestariam esse depoimento informal. Então, acontecia essa entrada e saída de forma tranquila, mas a Polícia do Exército cercou a região, e justamente para manter esse cuidado, para que essas pessoas fossem levadas, Vitória, para prestarem esse depoimento, para que fosse esclarecido, para identificar quem são os responsáveis pelos atos que nós vimos ontem no Congresso, que foi completamente destruído, no Palácio do Planalto, em que a gente viu lá cenas horrorosas ali na frente, próximo à rampa, Vitória, cadeiras que eram utilizadas nos salões nobres para receber ministros, autoridades, até mesmo as coletivas de imprensa foram destruídas. Então a gente vai ver agora na reportagem que eu gravei logo mais cedo com o repórter cinematográfico Rogério Silva e o auxiliar Rodrigo Marques, o rastro dessa destruição. Destruição. Essa era a palavra que definia a Praça dos Três Poderes nesta manhã. Para todos os lados que se olhava, estragos. Um prejuízo ainda imensurável. Aqui em frente ao Palácio do Planalto, o cenário também é de destruição. A gente vê várias grades amassadas, cadeiras destruídas. A gente consegue perceber, inclusive, aqui, ó, pouco depois da rampa, várias cadeiras que estavam dentro do palácio foram jogadas e quebradas aqui do lado de fora. A gente consegue ver também a quantidade de vidraças danificadas, já que lá dentro o estrago foi ainda maior. Agora, pouco antes das 6 horas da manhã, a Polícia Federal faz uma perícia justamente para levantar os indícios de quem possa ter participado desse ato que invadiu o Palácio da Alvorada. O serviço de limpeza já está em ação com muito trabalho pela frente. Foram muitos equipamentos quebrados, móveis revirados e obras de artes destruídas no Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha que invadir. Até presentes de autoridades internacionais foram roubados. Na sala do Gabinete de Segurança Institucional, armas de segurança da presidência também foram levadas. São armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Além do Palácio do Planalto, o Congresso Nacional foi invadido e depredado por milhares de pessoas. Esses vídeos são da invasão, seguida da quebradeira. Nem mesmo os salões nobres escaparam da ação dos terroristas. Ficou tudo alagado. O plenário do Supremo Tribunal Federal também foi alvo dos criminosos. O brasão da República ficou jogado em uma das cadeiras dos ministros do lado de fora do prédio. Um homem também foi flagrado, defecando em uma das mesas do STF. Toda a ação foi gravada pelos próprios terroristas e muitas vezes transmitida ao vivo. Uma viatura da Polícia Legislativa foi empurrada para o espelho d'água. A quebradeira só parou já no início da noite. A democracia brasileira foi atacada nesse domingo, 8 de janeiro. Golpistas inconformados com a eleição legítima de Luiz Inácio Lula da Silva invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e deixaram um rastro de destruição por onde passaram, a ponto das autoridades classificarem o ato como terrorista. Pelo país, a esmagadora maioria que defende o Estado Democrático de Direito pede uma punição rigorosa a todos os criminosos. Os palácios, obra do modernismo brasileiro, do gênio Oscar Niemeyer, tiveram as janelas quebradas, obras de arte destruídas e a mobília toda revirada. É aqui que fica o presidente? No início da tarde de domingo, uma manifestação aparentemente pacífica seguia pelo eixo monumental no sentido da Praça dos Três Poderes. O grupo ocupava 3 faixas da pista e era escoltado por policiais militares.
pouco tempo depois, a passeata se transformou num verdadeiro caos. Bolsonaristas radicais cresceram em número e se aglomeraram em frente ao Congresso Nacional. Eles romperam a grade, subiram a rampa e ocuparam a laje entre as cúpulas do palácio. A segurança tentou contê-los, mas não conseguiu. Um carro da Polícia Legislativa foi jogado no espelho d'água. Alguns dos golpistas subiram na cúpula do Senado Federal. Enquanto isso, outros terroristas invadiram o Salão Negro e ocuparam o plenário do Senado. Eles pisaram na mesa diretora e debocharam da Casa Legislativa. Ao mesmo tempo, outros criminosos seguiram para o Palácio do Planalto. Entraram pelo estacionamento externo, invadiram o hall de entrada e subiram a rampa. Espalharam destruição por onde passaram. Mas foi no Supremo Tribunal Federal que o ódio e o terrorismo se manifestaram com uma crueldade ainda maior. Em grande número, os bandidos invadiram o plenário, onde os ministros trabalham em julgamentos. Com porretes e martelos, quebraram vidraças, depredaram a mobília e os símbolos da República. Olha a cadeira do Xandão aqui, ó. A cadeira do Xandão ali tá. A porta do armário, onde o ministro Alexandre de Moraes guarda as togas, foi arrancada. Na área externa, os vândalos pintaram a fachada do prédio e a estátua da Justiça com frases hostis. Um exemplar original da Constituição de 1988 foi vandalizado por um dos criminosos. Nós já estamos há mais de 3 horas aqui acompanhando a manifestação. O que a gente percebe? Uma tentativa das forças de segurança em dispersar os manifestantes que se concentram aqui no gramado em frente ao Congresso Nacional e em parte aqui da esplanada dos ministérios. Nesse momento, helicópteros da Polícia Militar e da Polícia Federal sobrevoam o gramado ali em frente ao espelho d'água, principalmente, e soltam bombas de efeito moral na tentativa de dispersar esses manifestantes. A tropa de choque da PM foi acionada e os palácios foram desocupados perto das 8 horas da noite. Quem entrou nos prédios conseguiu ver um cenário desolador. No STF, toda a mobília onde os ministros trabalham foi revirada. No Palácio do Planalto, computadores destruídos, as fotos da galeria dos presidentes rasgadas e as molduras estilhaçadas. Obras de arte do mais alto valor foram furadas com facas. Esse relógio ficava na entrada do salão do 3º andar. É um objeto do século XV, feito por 2 artistas que trabalharam com Luís XIV, o Rei Sol da França. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, mostrou como ficou a sala dele no 2º andar do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. Paulo Pimenta também publicou que armas do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, foram levadas pelos terroristas. Cada uma dessas maletas aqui são armas. Armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. Cada uma dessas maletas do chão, cada uma dessas maletas que vocês estão vendo, em cima da cadeira, em cima das mesas, são armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Mais um crime a ser apurado, Vadir. E Pimenta, algo que chama atenção, porque nos demais andares eles depredaram. Tinham informação de que aqui se guardavam armas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, convocou a imprensa logo depois da desocupação dos prédios. Ele disse que os invasores podem ser acusados de crimes contra o Estado Democrático de Direito, como o artigo que prevê a tentativa de abolir o regime de forma violenta. Nós temos 2 crimes, o artigo 359L e 359M do Código Penal, cujas penas chegam até 12 anos. E um deles cuida exatamente da hipótese de violência, grave ameaça para depor o governo legitimamente constituído, e outro
de restrições aos poderes constitucionais. As prisões em flagrante continuam, porque, tecnicamente, o flagrante ocorre durante o cometimento do crime ou logo após. Ou seja, as pessoas que estão sendo acompanhadas neste momento ainda estão, à luz do Código de Processo Penal, em situação de flagrância. Então, nós não temos ainda o balanço final sobre prisões em flagrante. Prisões em flagrante continuarão a ser feitas nas próximas horas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava em uma visita em Araraquara, do interior de São Paulo, durante os ataques, decretou intervenção federal e fez um pronunciamento. Vamos acompanhar uma parte da fala do presidente? Eu vim aqui com muita tranquilidade quando começamos a assistir pela televisão a caminhada dos vândalos em direção à Praça dos Três Poderes. Eles invadiram, quebraram muitas coisas e, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, eu diria, sabe, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar. Que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Aquelas pessoas que nós chamamos de fascistas, nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política, invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. A gente ouviu um trecho do pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora conversamos com o advogado e cientista político Naue Bernardo, que faz uma análise da situação atual. Naue, boa tarde, muito bem-vindo ao SBT Brasília, primeira edição. A gente está num momento político bem complicado, né? É importante entender o que tudo isso significa. A intervenção federal é decretada justamente em situações em que há grave comportamento da ordem pública, que foi o que aconteceu, né, nos ataques considerados terroristas nesse domingo. É isso mesmo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos que nos assistem agora, a todas que nos assistem. Hoje, definitivamente, é um dos dias mais tristes da minha vida. Eu tenho a sensação de que a gente está vivendo um pesadelo. É ver aquele local, ver aqueles locais que são o coração institucional do nosso país, da nossa democracia, vilipendiados da forma como foram, é uma sensação que eu ainda não consigo descrever. Aquilo demonstra como houve, primeiro, uma leniência sistêmica e sistemática para que se chegasse a esse ponto. Houve uma subestimação desses atos, desses vândalos, desses autênticos bandidos que fizeram isso e, principalmente, não houve um plano de contenção com resposta rápida o bastante. Então, esses fatores fazem com que a intervenção se justifique, porque há uma grave desordem na ordem pública e que, inclusive, impede que a Constituição seja efetivada.
porque não há como dizer que a efetivação da Constituição, quando a manifestação que deveria ser pacífica, mas que já vinha prometendo que não seria pacífica, que já estava mapeada, que todo mundo sabia que ia acabar exatamente desse jeito e que só não foi pior e não foi para outros órgãos, porque eles não tiveram numerário para isso, acabasse como acabou. Então, a gente tem aqui sim configurada a possibilidade da intervenção, porque a segurança pública do Distrito Federal falhou de forma sistêmica e sistemática. O que isso, né? Essas imagens revoltantes que nós estamos assistindo aí, o que isso significa para a democracia brasileira, Naue? Isso significa um choque, é um ataque. Hoje e ontem, na verdade, nós fomos agredidos. A democracia foi vilipendiada. A nossa democracia passou por um ato de vandalismo, passou por uma tentativa violenta de sua abolição. E isso já vem sendo gestacionado há muito tempo. Isso significa que nós precisamos, se quisermos manter a democracia como nós a conhecemos, riscar a linha urgentemente. É necessário que se pare de ter tolerância com discursos e atos golpistas que evocam a violência sob uma espécie de uso arbitrário das próprias razões. Essas pessoas se sentem melhores do que as outras por conta de suas opiniões e posicionamentos políticos. Isso não coaduna com a democracia. É natural que eu discorde, é natural que eu tenha divergências, mas quando as pessoas agem desse jeito, elas não querem que exista discordância, elas não querem que exista divergência, elas querem que o único posicionamento que prevaleça é o delas. Isso não coaduna com a democracia. Então a democracia ontem sofreu uma tentativa de golpe e é necessário que a democracia, para sobreviver a isso, redesenhe a linha civilizatória desse país e responda com todos os meios e todas as medidas permitidas pela Constituição e pelos demais atos normativos contra essas pessoas. Todas as pessoas que participaram e todas as pessoas que financiaram, mas principalmente todos os agentes públicos que contribuíram para isso com suas ações ou omissões. Esses talvez tenham que ser os primeiros da fila. Sim, até porque estamos falando de diversos crimes, né? Aí se enquadra vários. O senhor, como advogado, pode até detalhar melhor para a gente. Existe uma polêmica sobre o enquadramento do crime de terrorismo. E aqui eu queria até aproveitar para fazer um breve esclarecimento. Não é errado, do ponto de vista não jurídico, chamar esse ato de terrorismo, porque houve a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por via violenta. Houve a tentativa de se impor um ponto de vista motivado por política de forma violenta. Ocorre que no nosso ordenamento jurídico, o crime de terrorismo ele demanda uma motivação específica que denota, por exemplo, a xenofobia, preconceito de raça ou cor. A nossa lei antiterrorismo, ela traz essa condicionante para que se aplique. Então não parece, nesse primeiro momento, com os elementos que nós temos à disposição, ser o caso de aplicação da Lei 13.260. O que parece é que o caso é de aplicação da lei que veio a substituir a Lei de Segurança Nacional, que trata dos crimes contra a ordem democrática. Então nós precisamos analisar todos esses fatos e fazer com que essas pessoas respondam por isso. Agora é necessário também ver que não é só a esfera penal que se aplica aqui, porque nós temos todo um rol de crimes, nós temos vários, nós temos dezenas de crimes que se aplicam a esse caso, essas pessoas precisam responder por todos, mas também as consequências de ordem civil e administrativa. E nas consequências de ordem civil, ou cível, para ser mais específico, é preciso que alguém pague a conta. E quem fez esse ato, quem financiou esse ato, quem participou dessa bandidagem, precisa também, na esfera civil, ser responsabilizado pelos valores que não serão baixos para ressarcimento dos cofres públicos. E na esfera administrativa, é preciso que essas pessoas respondam de forma ampla, inclusive aqueles que são servidores públicos que também, caso tenham se esquecido, fizeram um juramento de defesa da Constituição, porque a defesa da Constituição é uma atribuição de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, principalmente aqueles que servem no serviço público. Então, é preciso também que não se exclua a responsabilização na esfera administrativa. E, Naue, quando a gente fala, igual o presidente Lula, a gente viu ele falando sobre a intervenção na segurança pública do DF, o que muda na prática aqui pra gente? Na prática, o governador, no caso a governadora, porque adveio a decisão
do ministro Alexandre de Moraes afastando cautelarmente o governador Ibanez pelo prazo mínimo de 90 dias, a governadora perde a atribuição imediata sobre a segurança pública do Distrito Federal. A segurança pública do Distrito Federal passa a ficar subordinada à União em si, porque há um estado de intervenção. Então hoje nós temos a figura do interventor, que é ninguém menos que o secretário executivo do Ministério da Justiça, e esta pessoa vai fazer uma ponte de ligação direta entre o que acontece na esfera estadual e o que acontece na esfera federal. Isso é muito sensível em termos de Distrito Federal, porque a gente viu e finalmente acordou para o que acontece quando há uma leniência em relação ao perigo de se deixar esse tipo de pessoa se manifestar do jeito que se manifestou, porque isso não é uma manifestação, na verdade, né? A gente tem até que separar esses termos. Então agora o governo do Distrito Federal passa a não ter mais competência para atuar na segurança pública. A segurança pública passa a ser uma atribuição da União por meio deste interventor que foi nomeado. Não, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, continuar aqui com a gente, porque agora nós vamos ver, né, que o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, chegou a gravar um vídeo pedindo desculpas ao presidente Lula e demais autoridades federais pelos ataques. Roda aí. Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados na defesa da democracia do nosso país, e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos. Brasília é um palco de manifestações pacíficas, onde as pessoas merecem e têm o direito de viver em liberdade. Isso que aconteceu foi inaceitável e eu, de momento nenhum, vou admitir. Nós vamos até o final com todas as apurações, mas a responsabilidade da Polícia Militar, ela vai ser apurada para que nós demos a resposta devida à população brasileira nesse momento, não só a população do Distrito Federal. Confiem no nosso trabalho, vamos seguir em frente unidos. Esse é um trabalho que foi feito durante a posse do presidente Lula, onde trabalhamos juntos, Exército, onde trabalhamos junto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, e tudo aconteceu dentro da melhor forma possível. Agora precisamos da união de todos. O Distrito Federal está sob uma intervenção federal na área da segurança e nós confiamos na pessoa do ministro Dino, com o seu indicado, para que a gente consiga fazer todas as apurações e vamos colocar na cadeia todos esses bandidos. A gente volta a falar com o Naue agora? Isso, Naue, eu acredito, né, vendo a fala aí do Ibanez e vendo toda essa trajetória desde ontem, acompanhando o desenrolar de todos esses ataques, que o maior sentimento hoje é de desconfiança, né, se as nossas autoridades locais foram coniventes com todos esses crimes, né? Aqui, sem querer fazer um juízo de acusação ao governador, porque não cabe a mim, os órgãos responsáveis por isso farão a devida persecução, se for o caso. É importante a gente ter em mente a sequência de eventos, que até chegar aqui. Primeiro, há uma tolerância com aquele acampamento, e aí se argumenta que se trata de atribuição das Forças Armadas que estavam sob a gerência imediata do presidente Bolsonaro. Perfeito, a gente pode discutir isso, mas ok, passamos. Depois nós tivemos o dia da diplomação, em que um grupo de bandidos tentou literalmente invadir a sede da Polícia Federal na Asa Norte e resgatar um preso, que era o cacique Sererê. E junto com isso, além disso, uma intolerável e inaceitável leniência com o fato de que eles estavam colocando fogo em carros, depredando patrimônio público e privado e tentaram inclusive derrubar um ônibus do viaduto. Perfeito. Aqui a gente já não tem mais que falar em atribuição da Polícia Militar, da Polícia Civil do DF, das Forças Armadas. Não, isso aconteceu embaixo dos nossos narizes. Nada foi feito, demorou muito tempo para que houvesse prisões. A imprensa, inclusive, fez um trabalho brilhante em cobrar das autoridades que alguma coisa acontecesse. Perfeito. Passamos depois para a tentativa de atentado, que só não aconteceu porque houve uma falha na bomba que tinha sido colocada num caminhão de combustível no aeroporto. E ali se descobriu
que essa pessoa que estava tentando esse atentado estava planejando esse atentado neste mesmo acampamento. E ainda assim não houve atitude. E agora houve este ato, esse vilipêndio que já estava sendo convocado há dias, que todo mundo deve ter recebido alguma coisa pelo WhatsApp e que as pessoas, sem sequer esconder os seus próprios rostos, cientes ou muito certas de sua impunidade, estavam alardeando. Então aqui não é só um fato, não é só esse fato que por si só já é muito grave e imperdoável, por assim dizer. Há uma sequência de fatos, há uma sequência de atos que estão encadeados e que já vinham servindo de alerta para a necessidade de medidas mais duras. Então a desconfiança da população sobre os agentes públicos que deveriam ter evitado isso é muito justificável. Então não é mais o caso de pedir desculpas. As desculpas são muito bem-vindas, mas isso é uma farsa que poderia ter sido evitada, porque todos sabiam. E, Naue, assim como você adiantou, né, comentou agora há pouco, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu, durante a madrugada, afastar o governador do DF por 90 dias. Então, vamos ver essa decisão e já voltamos com você, Naue. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada com base num pedido do senador Randolfo Rodrigues e da Advocacia Geral da União e passa a integrar um inquérito que investiga atos antidemocráticos. Moraes afirma que os atos terroristas ocorridos neste domingo só poderiam ocorrer com a anuência e até a participação efetiva de autoridades competentes pela segurança pública e inteligência. O ministro destacou que a organização das manifestações era fato notório, divulgado pela mídia. Entre os indícios apontados contra Ibanez na decisão do ministro estão a escolta realizada por viaturas da Polícia Militar até a esplanada dos ministérios. O fato de a PM não ter demonstrado, segundo Moraes, a resistência exigida para a gravidade da situação, havendo notícia, inclusive, de abandono dos postos por parte de alguns policiais. Outro indício, conforme a decisão do ministro, foi o fato de que parte do efetivo policial deslocado para impedir os atos terroristas não adotou as providências próprias dos órgãos de segurança. Na decisão, o ministro do STF determinou também que o acampamento de bolsonaristas montado em frente ao quartel-general do Exército seja imediatamente desfeito. Em nota encaminhada agora há pouco, o GDF respondeu que repudia os atos terroristas. Disse também que criou um gabinete de crise para colaborar com as investigações. Segundo o governo, a Controladoria Geral do DF vai analisar possível participação de servidores nos atos. O GDF não se manifestou sobre o afastamento de Ibanez. A PM também não respondeu. Voltamos agora a falar com o Naue. E eu queria saber, Naue, o que esse afastamento do governador do Distrito Federal, capital da República, né, significa nesse momento? Muito simbólico que o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha afastado o governador, porque é algo raríssimo, é algo excepcional. É muito simbólico, a decisão é muito dura, inclusive. Há trechos em que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, deixa bastante expresso que só não há uma ordem de prisão porque não houve requisição da Procuradoria-Geral da República e ele não poderia emitir uma ordem de prisão por conta própria, como se chama no jargão jurídico de ofício. A decisão fala em apaziguamento, que deve acabar o apaziguamento, então é um recado duro. É um recado duro de que haverá respostas. E o governador Ibanez, ele foi escolhido neste momento como um símbolo, porque por ele ser a principal autoridade aqui do DF e ser, em tese, a pessoa que comanda as polícias militares, em tese, ele deveria ter agido. Então, a decisão mira a principal autoridade e dá esse simbolismo de que todo mundo que participou será sim punido e começando por cima. Agora, o que não pode acontecer é essa decisão ser utilizada como uma espécie de espantalização do governador Ibanez, colocando sobre ele toda a responsabilidade a respeito destes atos, quando, na verdade, o que vem sendo comprovado, com um brilhante trabalho, inclusive da imprensa, é que a falha foi sistêmica e sistemática. Foram informações equivocadas que foram levadas ao governador e diversos órgãos que poderiam e deveriam ter atuado, deixaram de atuar. Então, é simbólico e agora que se vá atrás dos demais responsáveis, já que se chegou ao primeiro, à cabeça, o governador, de uma forma muito rápida,
Agora que se vá atrás dos demais responsáveis para que isso não se repita. Naue Bernardo, muito obrigada pela participação. Fez toda a diferença aqui seus esclarecimentos no nosso jornal. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. E durante esses atos, segundo o Sindicato dos Jornalistas do DF, pelo menos 10 profissionais de veículos de imprensa foram agredidos. Mônica Vieira, que informações você tem sobre esses nossos colegas, que foram brutalmente agredidos nesses atos criminosos nesse domingo? Oi, Vitória. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Ao menos 10, como você mesmo disse, aí, de acordo com os relatos do Sindicato dos Jornalistas aqui do Distrito Federal. Um dos relatos que chocou mais, apesar que todos chocam, pela tamanha violência contra os profissionais de imprensa, foi o da nossa colega fotojornalista de um portal daqui do Distrito Federal. Ela relatou que estava ali atrás da Praça dos Três Poderes ontem por volta das 3 horas da tarde e ela foi cercada por cerca de 10 manifestantes que a xingaram, deram socos, roubaram o equipamento e danificaram também alguns equipamentos dela. Ela tentou ainda explicar que estava trabalhando, estava registrando ali um momento, mas sem sucesso, não foi ouvida e foi agredida. Um outro jornalista que foi agredido foi da TV Brasil, que ele teve o crachá dele puxado pelas costas, então ele sofreu ali algumas escoriações no pescoço devido aos manifestantes terem agido com tamanha violência contra ele também. E isso aconteceu ontem aqui em Brasília, de acordo com essas manifestações, os relatos que a gente vem acompanhando desde o fim da tarde de ontem, do início da tarde de ontem, essas manifestações que aconteceram contra os três poderes aqui no Distrito Federal. Isso aconteceu e realmente assustou mesmo bastante aqui toda a equipe de imprensa, A gente fica chocado porque a gente precisa ir para o local trabalhar, então a gente segue um pouco temeroso, Nós hoje estivemos também, a nossa equipe esteve ali no QG, nós fomos hostilizados também pelo pessoal que passa, então assim, eles estão muito intolerantes, vê a equipe de imprensa e já sai xingando mesmo, xingando com baixo calão mesmo, várias palavras baixas mesmo, então assim, a gente tem que manter o foco, trabalhar, mas muito em segurança. Chegam por trás, agridem os cinegrafistas, empurram, eles não estão tendo freio nem filtro, estão realmente violentos. Então toda essa manifestação aí, o Sindicato dos Jornalistas, eles repudiaram todo ato de violência contra os profissionais de comunicação, disseram que vão estar acompanhando todos esses profissionais. Até agora foram recebidos ali 10 relatos de profissionais agredidos até o momento, viu, Vitória? Eu volto com você. Um absurdo, lamentável. E as operações que começaram neste domingo para identificar quem ainda não foi detido continuam em andamento. Na sede da Polícia Civil, a portaria se alternou entre a saída de vans com efetivo policial e a chegada de ônibus com suspeitos de participação nos atos de vandalismo na esplanada dos ministérios. De acordo com a Polícia Civil, cerca de 300 pessoas foram presas preventivamente. Ainda no domingo, antes do ministro Alexandre de Moraes afastar Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal por suspeita de descaso e conivência com os atos golpistas, o então chefe do Executivo Distrital havia dito que mais de 400 pessoas foram detidas. O número não foi confirmado pela polícia. E não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. Entre os crimes que podem ser imputados aos invasores dos prédios públicos estão a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, além de vandalismo por destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. As penas máximas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão. Aqui nas proximidades da Praça dos Três Poderes, a segurança foi reforçada para impedir o provável retorno de criminosos. Já no interior dos prédios depredados, perícias são realizadas para a retirada de materiais com suspeita de explosivos que podem ter sido instalados. Os agentes também coletam materiais que ajudem a identificar outros participantes dos atos terroristas. As redes sociais devem ser outro mecanismo usado para revelar vândalos ainda soltos. Este homem, que se identifica como Léo Índio,
diz ser sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele postou fotos na manifestação criminosa e em uma delas aparece lacrimejando. Segundo ele, seria resultado das bombas de efeito moral arremessadas pela polícia contra os vândalos. Chamar um rápido intervalo, não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta com a cobertura completa dos atos e a repercussão, dos crimes cometidos ontem lá na Esplanada dos Ministérios. Voltamos já. Estamos de volta e o estoque de vacina infantil contra a Covid-19 está zerado. E agora o Ministério da Saúde quer antecipar a chegada das doses que só estão previstas para o fim do mês. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde fez 2 reuniões com representantes da Pfizer para tentar obter o quanto antes as vacinas infantis contra a Covid-19. De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde da pasta, o governo federal está sem qualquer estoque. O contrato firmado pelo antigo governo com a Pfizer prevê somente para o final de janeiro a entrega de 3.200.000 vacinas contra a Covid para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade e mais 4,5 milhões de doses para o público de 5 a 11 anos. Aqui no DF, o imunizante da Pfizer para esta faixa etária está em falta. Há apenas vacinas Pfizer Baby para menores de 5 anos. O estoque é de 5.600 doses. A previsão é chegada no final de janeiro. Então, isso é o que nós recebemos do governo anterior. Vamos negociar para ver se conseguimos adiantar. A secretária de Vigilância em Saúde também informou que o Ministério irá retomar as negociações com o Instituto Butantan, responsável pela fabricação da vacina Coronavac. O imunizante pode ser utilizado em crianças a partir de 3 anos de idade e deve acelerar a imunização do público infantil. Mas a pasta também está de olho na vacinação dos adultos. Aqui no DF, apenas 51% da população recebeu a dose de reforço contra a Covid-19. A ideia inicial do governo era integrar a vacina contra a Covid no calendário anual e aplicá-la junto da campanha de vacinação contra a gripe, em abril. Mas pode haver mudanças. A pauta dessa reunião é a antecipação desse calendário de vacina contra a Covid, tendo em vista um novo cenário no Brasil, que é um cenário de novas variantes, carnaval se aproximando e uma cobertura muito pequena de 2 doses mais doses de reforço. E ainda doses, que foram distribuídas para os postos. E você confere os locais de vacinação no site saude.df.com.br. A gente volta a falar sobre os atos antidemocráticos de ontem. O interventor federal, Ricardo Capelli, determinou a desocupação do quartel-general do Exército no setor militar urbano. A repórter Mônica Vieira tem informações. Isso mesmo, viu, Vitória? A movimentação aqui está grande desde cedo, na realidade, durante toda a madrugada. A nossa equipe chegou aqui por volta de 7h30 da manhã e desde então nós estamos acompanhando todos os detalhes do que vem acontecendo com o pessoal que continua acampado aqui no QG. A determinação que aconteceu veio de uma reunião entre os 3 ministros que aconteceu ontem à noite, entre os ministros José Múcio, Flávio Dino e Rui Costa. Eles determinaram a desocupação total das pessoas que estão acampadas aqui no QG, desde aí o resultado das urnas, do segundo turno das urnas. Porém, ontem houve uma manifestação que estava já programada para ocorrer, então o número de pessoas aumentou aqui no local, chegando a cerca de 3.000 ocupantes. Destes 3.000, nessa ação hoje pela manhã, cerca de 1.200, 1.400 já foram levados de forma pacífica para um local que ainda não foi divulgado, para uma triagem. O que acontece nessa triagem? No local, eles vão pedir a documentação e eles vão identificar quem são essas pessoas e se elas participaram de algum ato de vandalismo, seja o que aconteceu ontem aqui em Brasília ou os que vem ocorrendo durante esses meses que nós estamos acompanhando desde os resultados aí das urnas. Como nós podemos ver, o Exército já desmontou
monta algumas barracas ali, não tem manifestação de confronto entre os ocupantes e a força, né, o exército aqui no local. A PM também está com reforço, temos também o corpo de bombeiros aqui na lateral, ônibus, enfim, eles estão sendo levados, né, porque não são presos. Nesse primeiro momento apenas serão ouvidos para identificá-los. No momento, 960 homens do exército trabalham aqui no local. O número de PMs ainda não foi divulgado aqui para a imprensa. Não se sabe se esses ônibus são os que eles vieram aqui para a capital federal ou se são ônibus cedidos pelo GDF ou ônibus aí liberados pela Justiça. Todos esses detalhes aí a gente vai atualizando durante a programação. Até o momento, de forma pacífica, tudo acontece e a determinação é que seja desocupado por completo ainda hoje, dia 9 de janeiro. E a gente segue acompanhando daqui. Volto com você, Vitória. Obrigada, Mônica. O ministro da Justiça confirmou que os órgãos de inteligência seguem identificando os responsáveis pelos atos criminosos. As primeiras prisões foram feitas assim que as forças de segurança conseguiram entrar nos prédios invadidos pelos criminosos. Só no Palácio do Planalto foram 100 prisões dos responsáveis por destruírem o patrimônio público. Até o início da noite de domingo, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, tinham sido feitas mais de 200 prisões. As pessoas que estão sendo acompanhadas neste momento ainda estão, à luz do Código de Processo Penal, em situação de flagrância. Então, nós não temos ainda o balanço final sobre prisões em flagrante. Prisões em flagrante continuarão a ser feitas nas próximas horas. Temos aproximadamente 40 ônibus apreendidos, porque esses ônibus são instrumentos de perpetração de crimes. O ministro classificou como terrorismo o que aconteceu em Brasília na tarde de domingo. E acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral. Isto é terrorismo, é golpismo. E nós temos certeza que a imensa maioria, se não todos os brasileiros e brasileiras, não querem a implantação deste tipo de espectro ou de trevas na vida brasileira. Flávio Dino também disse que o governador do Distrito Federal errou ao nomear Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, como secretário de Segurança do DF. Por causa dos ataques, Anderson foi exonerado por Ibanez Rocha. Creio que o governador Ibanez vai responder sobre os fatos atinentes ao Distrito Federal. Não nos cabe julgar decisões administrativas dele. Mas, neste caso, não há dúvida que administrativamente não foi a melhor decisão, tanto é que o presidente da República resolveu fazer a intervenção federal. O ministro disse que os danos aos prédios públicos foram gravíssimos. Ao ser questionado sobre se o ex-presidente Jair Bolsonaro tem responsabilidade nos atos, Flávio Dino disse que existe a responsabilidade política e que a jurídica terá que ser apurada. Eu não vejo, nesse momento, qualquer elemento de responsabilização jurídica do ex-presidente da República. Poderá aparecer? Sim, poderá. Mas nesse momento não há. Responsabilidade política? Sim. Todos aqueles que querem polarizar, instigar a prática de crimes, extremismos, etc., são politicamente responsáveis por ação ou por omissão. Dino também confirmou que o governo federal deve publicar nesta segunda-feira as normas necessárias para que as Forças Armadas atuem no Distrito Federal pelo menos até 31 de janeiro, prazo da intervenção federal decretada por Lula. Ainda há pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão destruir a democracia brasileira. É preciso dizer isso cabalmente. Durante a entrevista aqui no Ministério da Justiça, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, confirmou que órgãos de inteligência do governo federal já conseguiram identificar quem são as lideranças dos atos e eles também conseguiram identificar que havia um objetivo com a invasão dos prédios dos três poderes. Segundo o ministro, o objetivo deles era colocar explosivos dentro dos prédios. Vários deles tinham como intenção poder colocar e deixar artefatos de bomba nesses prédios para que a gravidade desse ato pudesse afetar
ainda mais pessoas. Então, nessa perícia, além de recolher provas para a responsabilidade criminal e identificar todo o ataque ao patrimônio público brasileiro, também está sendo feito o rastreamento de artefatos de bomba, porque isso foi monitorado como intenção de quem cometeu esses atos de ter uma destruição ainda maior dos nossos prédios públicos e afetar ainda mais possíveis vítimas humanas. O ministro da Justiça confirmou também que a decisão de decretar a intervenção foi tomada depois dele conversar por telefone com Lula, que estava em São Paulo, e também depois de uma reunião com o ministro da Defesa, Múcio Monteiro, e o general Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E a ação da Polícia Militar durante os atos criminosos de ontem foi duramente criticada por especialistas em segurança pública. Vídeos divulgados na internet mostram que, em vários momentos, policiais apenas conversavam com manifestantes. Antes dos manifestantes deixarem o quartel-general rumo à esplanada dos ministérios, um policial informou que a caminhada seria feita em 2 faixas do eixo monumental e que a PM faria a escolta do grupo para garantir a segurança de todos. Nós vamos fechar 2 faixas para os senhores, a primeira próxima do meio-fio, mais a segunda, e a terceira é da Polícia Militar. Estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês. No início da tarde, centenas de manifestantes desciam acompanhados por 2 viaturas. A movimentação parecia tranquila até a chegada na esplanada dos ministérios. Parte do grupo começou a derrubar as grades de segurança que haviam sido montadas próximo ao Ministério da Justiça. Já do lado de fora, a ação da polícia não conseguia conter a multidão que seguia rumo ao Congresso Nacional. Parte de uma viatura da Polícia Legislativa caiu sobre o espelho d'água. A polícia não conseguiu conter o povo. Não conseguiu conter o povo. Quebraram as janelas, quebraram tudo, entraram dentro da casa. Próximo ao Congresso, policiais foram flagrados, filmando a situação e conversando com manifestantes. O vandalismo foi se intensificando com o passar das horas. Nesta imagem, o policial foi filmado conversando com o grupo invasor. Há registros também de ataques contra profissionais de segurança. Em muitas imagens gravadas no Palácio do Planalto e no STF, não é possível ver a presença das forças de segurança. Às 4 da tarde, o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, determinou que todo o efetivo da PM e da Polícia Civil fosse acionado para conter os atos. Ele foi exonerado ainda na tarde de domingo. Sobre esses vídeos divulgados na internet que mostram que em vários momentos, policiais apenas conversavam com manifestantes, toda essa ação da Polícia Militar, a gente entrevista o especialista em segurança pública, Cássio Tione. Boa tarde, Cássio. Bem-vindo ao nosso jornal. Como você acompanhou essas ações com um olhar especialista? Como que o senhor avalia tudo isso para a gente? Boa tarde. Obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e poder conversar a respeito do que aconteceu. Antes de mais nada, eu queria dizer que a gente tem uma impressão de lamentação e de tristeza em relação a tudo que aconteceu na data de ontem. E também eu creio que seja importante a gente salientar alguns detalhes. A questão da escolta, por exemplo, ela é normal, vamos dizer assim, Nós já vimos isso em muitas outras manifestações. Agora, eu não vi, por exemplo, o policial informar para aquelas pessoas que elas não poderiam ultrapassar aquela barreira quando chegassem naquela barreira de contenção, aquela primeira barreira, E os atos que nós vimos, nas imagens que vocês estão divulgando, eles também nos mostram policiais militares atuando como se fossem turistas, tirando selfies, E se isso reflete a orientação que foi dada à tropa, isso tem que ser apurado administrativamente, porque isso refletiu exatamente uma omissão, diante da proteção que aqueles policiais deveriam estar fornecendo, quanto ao patrimônio público. É isso que a gente tem a dizer.
E eu acho que dá para perceber ali naquela imagem que mostram, né, essas pessoas descendo em direção à esplanada, sendo escoltadas pela polícia militar, já dá para ter uma ideia que o efetivo policial não era suficiente para aquele tanto de gente ali, né? Esse é um ponto crítico, né? Porque os órgãos de inteligência sabiam do número de contingentes desses manifestantes. E a polícia militar, ela tem, no DF, uma expertise total para lidar com esse tipo de manifestação. Tanto é que nós já tivemos manifestações muito maiores, com um número muito maior de manifestantes, e nunca experimentamos uma invasão das proporções que nós verificamos ontem contra os órgãos públicos, né? Então, é óbvio que é impossível não detectar que houve uma subestimativa em relação ao efetivo que estava ali tentando controlar o acesso à esplanada dos ministérios. Sim, e na visão do senhor, houve falha nessa segurança pública durante o dia de ontem, a tarde de ontem? Olha, infelizmente, o resultado que nós verificamos ontem, ele já responde a sua pergunta, né? Porque o resultado foi terrível, né? Então, as falhas existem quando os resultados não são os esperados. Então, agora resta-nos buscar não apenas as explicações, mas buscar a responsabilização por todos aqueles envolvidos. Não apenas aqueles que foram massa de manobra, né? Aqueles que estavam ali na linha de frente, mas aqueles que financiaram e também aqueles que, por omissão, contribuíram para tudo que aconteceu ontem aqui no Distrito Federal. Né, uma cena que chamou muita atenção ali quando os policiais começam efetivamente, né, tentar conter esses criminosos, os próprios policiais são agredidos. Uma cena, um vídeo aí do policial sendo derrubado do cavalo, sendo agredido. Então, foi impressionante, né? Ali a gente consegue ver as imagens da barreira, né, sendo furada, ali desmontada, os policiais com spray de pimenta tentando segurar a população, o que não dá jeito, porque o efetivo era muito pequeno em comparação aos manifestantes, mas quando os policiais começaram a agir efetivamente, até eles foram agredidos. Perfeito. Aí já era tarde demais, né? Os policiais tentando cumprir a missão, que era a missão que, independente de qualquer uma das manifestações, ela sempre vai existir, que é a de proteção ao patrimônio, também foram agredidos, também foram vítimas, só que naquele momento ali nós já tínhamos uma falta de controle, ou seja, já tinha escapado do controle e não havia mais o que fazer a não ser tentar, como foi feito, fazer uma repressão efetiva no menor tempo que se podia fazer, como foi o que aconteceu. E sim, após 3 horas, né, dessas pessoas lá dentro dos prédios, no Congresso Nacional, tanto no STF, também ali no Palácio do Planalto, só após 3 horas da instalação dessas pessoas ali, que aí sim a polícia, com o reforço da cavalaria, com outras unidades especializadas, conseguiu retirar esses criminosos, mas aí o estrago, né, como o senhor disse, já tinha sido feito. Então, às vezes esse planejamento, essa informação meio truncada de quantas pessoas estariam ali, se estava controlado, não estava controlado, uma falha ali na inteligência da polícia, dos órgãos de segurança pública aqui do DF, né? Eu não acredito que tenha ocorrido uma falha na aquisição dos dados. Eu acho que os dados, as informações chegaram, né? A falha que a gente pode imaginar, ela existe em relação ao que foi feito com essa informação, né? De que forma essa informação foi tratada, que importância foi dada a essa informação, né? Para que a gente tivesse subestimado de uma maneira tão grande, né? O que seria a possibilidade de ação desse grupo que se responsabilizou, então, por aquela manifestação, que, na verdade, como tem sido discutido nos meios aqui, né, pode, sem dúvida, caracterizar atos de um verdadeiro terrorismo. Se não caracterizar do ponto de vista legal, mas do ponto de vista prático, a gente já tem certeza que isso é, sim, um fato relacionado a uma ação terrorista.
E o senhor, como especialista em segurança, as imagens que a gente consegue ver, que a Polícia Militar acaba recuando, né, e apenas observando o que está acontecendo. Teve aquela tentativa, na verdade, ultrapassagem da barreira policial. Os policiais viram que não davam conta daquele tanto de gente, apenas com spray de pimenta ali, pouco efetivo. Realmente, a ordem é encostar e ver, pedir reforço. Como que um policial deve agir nesse tipo de situação? Não, na verdade, se você entendesse que ali existisse um risco grande de se ultrapassar aquela barreira, você teria que ter feito uma barreira que era diferente, uma barreira com policiais de outros tipos de unidades, né? Com equipamentos como escudos, como cães policiais, com artefatos, né, de repressão como bombas de efeito moral, até com veículos, por exemplo, que foram aqueles veículos que a gente viu sendo utilizados, né, com esguicho de água, etc. E nada disso estava ali previsto para aquele momento naquela barreira principal, que foi a barreira que permitiu o acesso até a Praça dos Três Poderes. E nessa imagem, esse vídeo, né, dos policiais fazendo selfie, filmando ali a ação, cabe ao poder público identificar esses policiais e até eles serem punidos por essa cena aí que nós estamos vendo? Olha, essa é uma questão delicada, claro, mas eu diria que esses policiais foram muito infelizes, né, com esse tipo de conduta, porque eles expuseram a si mesmo e também expuseram as suas instituições em relação às críticas que virão nessa sequência. As apurações são feitas dentro da legalidade também, dentro dos órgãos de corregedoria de cada uma dessas instituições, e eu tenho certeza que esses órgãos terão essa preocupação em apurar esses fatos. Cássio Tione, muito obrigada pela participação aqui do nosso jornal e por ter esclarecido, né, todas as informações e imagens, né, porque a gente vê, a gente acha, mas é sempre bom um especialista, quem tem segurança para falar, trazer aqui todos os esclarecimentos. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, uma boa tarde a você e a todos do SBT. Seguimos à disposição quando necessário. Obrigada. E a circulação do transporte público foi normalizada na manhã de hoje. Isso porque ontem, metrô e ônibus deixaram de circular no fim da tarde para evitar mais depredações. A Mônica Vieira, quem precisa, na verdade eu quero saber da Mônica Vieira, quem precisa pegar o transporte público já pode ficar tranquilo. Qual é a situação de momento? Oi, Vitória. Volto novamente aí com esse serviço para quem utiliza o transporte público aqui em Brasília. Sim, as pessoas que utilizam tanto o metrô quanto o transporte público, ônibus, né, podem tranquilamente ir para as suas paradas, porque o serviço foi normalizado na manhã de ontem. No final da tarde, no início da tarde de ontem, quando começaram as manifestações aqui na Esplanada, a CEMOB, que é a Secretaria de Transporte, ela simplesmente soltou uma nota de que iria suspender os serviços aqui na região do plano piloto, né, na rodoviária W3, L2, para poder evitar aí um dano à frota, também um dano ao pessoal que trabalha também, né, os motoristas, cobradores e também garantir a integridade do usuário. Então ontem foi parcialmente suspenso, só na asa sul que estava funcionando, mas toda essa região aqui do plano piloto, rodoviária, ficou suspenso, mas na manhã de hoje foi normalizado, então quem precisa andar pode ir tranquilamente aí para sua parada, que o serviço está funcionando. Ontem não houve registros justamente por conta dessa paralisação temporária para evitar a depredação por conta do que aconteceu ontem no final da tarde aqui na capital federal. Volto com você no estúdio. Obrigada, Mônica. E agora a gente volta a falar com o repórter Michael Leão. E, Michael, me dá mais informações, por favor, sobre o número de presos e feridos nos atos terroristas de ontem. Que atualização você tem por aí? Conta pra gente. Exatamente, Vitória. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal confirmou agora há pouco 206 presos nesses atos de vandalismo, de terrorismo ontem, ali no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal. Aquelas cenas que nós vimos no momento em que eles avançam as barreiras de contenção que foram montadas pela Polícia Militar, barreiras humanas. Depois eles avançam também para aquelas barreiras que foram montadas com estrutura de metal, foram usadas inclusive depois para atacar a própria Polícia
Polícia Militar. Daquele monte de gente que a gente viu invadindo, milhares de pessoas subindo a rampa do Congresso, invadindo os próprios prédios públicos ali, 204 pessoas foram presas em flagrantes e levadas de ônibus ainda ontem à noite para o DPE, o Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil. Lá foi feita uma triagem de quem era maior de idade, quem era menor, o que tinha acontecido e, de acordo com o flagrante, eles seriam tomadas as devidas providências. Agora há pouco, a Secretaria de Segurança Pública atualizou o seguinte, que 176 dessas pessoas foram conduzidas para presídios. Por exemplo, o Centro de Detenção Provisória 2 e a Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Desses 176, são 112 homens e 64 mulheres. O que acontece com essas pessoas agora, Vitória? Elas ficam à disposição da Justiça, devem passar por uma audiência de custódia a partir de hoje e aí cabe à Justiça definir o que vai acontecer. Se elas terão a prisão em flagrante convertida em preventiva, que é aquela que não tem um prazo determinado para acabar, ela pode se estender enquanto as investigações estiverem em curso, ou pode ter a prisão relaxada, que é quando a pessoa é liberada para responder em liberdade. A gente ainda acompanhou agora há pouco, entrando ao vivo diretamente lá do quartel-general do QG do Exército, aquelas pessoas, Vitória, elas não foram presas. A gente está falando aí entre 1.200 e 1.400 pessoas. Essas pessoas elas foram conduzidas para a Superintendência da Polícia Federal. Segundo a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal, 50 ônibus foram disponibilizados para ajudar nessa operação, nessa força-tarefa. Essas pessoas foram levadas de lá para a superintendência, lá prestarão depoimento de forma informal, não é um depoimento realmente na frente de um delegado, tudo certinho, e lá vão passar por uma triagem. O que é essa triagem? É como se estivesse acontecendo uma abordagem normal na rua. Vão ser feito levantamento de dados, nome, sobrenome, CPF, para que depois esses dados sejam cruzados, por exemplo, com as impressões digitais encontradas pela perícia no Congresso, no STF e no Planalto. Perícia essa que começou a ser feita hoje pela manhã e, como a gente disse, a própria investigação, a própria polícia, as forças de segurança têm apontado o QG como um quartel-general também para esses atos de vandalismo, de atos criminosos, que teriam partido de lá a organização desse movimento, que inclusive parte dessas pessoas caminharam lá do setor militar urbano sul, desceram pelo eixo monumental, passaram aqui pela Torre de TV e desceram pela esplanada. Romperam o primeiro bloqueio ali na esplanada na altura dos ministérios, depois foram descendo, rompendo outros bloqueios, passando por cima desses policiais que estavam posicionados ali para evitar que acontecesse esse avanço dessas pessoas, mas acabou que esse controle não aconteceu ali. Essas pessoas conseguiram invadir o Congresso, a gente tem imagens que mostram milhares de pessoas, inclusive subindo ali a rampa, tomando o Congresso, e a partir do momento em que eles conseguem subir a rampa, começa também a quebradeira. Eles descem, começam a quebrar justamente ali as janelas, tem acesso ao interior do Congresso e aí a gente começa a ver aquelas cenas de destruição também no interior. Pessoas, Vitória, que transmitiam aquela situação ao vivo, transmitiam inclusive os crimes, quebrando câmeras de segurança, quebrando ali os monumentos. Várias alas ali do Congresso foram alagadas. A gente sabe que boa parte ali é montado com carpete, então foi destruído com essa situação ali, com essa água. Um prejuízo que começa a ser calculado agora, mas ainda imensurável. Situação se repetiu também no STF, ali onde várias cadeiras, o plenário foi completamente destruído, as cadeiras dos próprios ministros foram parar do lado de fora, bem ali na praça, no centro mesmo. Situação que se repetiu também no Palácio do Planalto, a gente viu vários televisores, móveis, obras de arte, Vitória, que foram danificadas e até mesmo presentes de autoridades estrangeiras que são dadas ao país. Vale lembrar que esses presentes ficavam em uma mesa de vidro exposta lá e que não é um presente que foi dado ao presidente X, ao presidente Y, é um presente que é dado ao Brasil e que permanece lá no Palácio do Planalto. Na verdade, permanecia, porque parte desses presentes foram roubados, foram levados. Na sede do Planalto também aconteceu o quê? Na sala do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, tinham também algumas armas que ficavam guardadas lá.
parte desse armamento, letal e não letal, munições, também foram roubadas, foram levadas. Por isso, a polícia trabalha justamente para identificar essas pessoas, para localizar onde está esse armamento, quem teria levado. Então, parte dessas operações para identificar essas pessoas, para conseguir localizar quem são esses criminosos, acontece também lá no QG, nessa triagem, para identificar essas pessoas, montar esse banco de dados que vai ser confrontado depois. A pessoa passou ali agora pela triagem, é coletados os dados, bateu com a impressão digital, por exemplo, lá no Congresso, ou até mesmo pelas imagens, já que tudo era filmado pelos próprios golpistas e transmitidos nas redes sociais. Então essas imagens de lives, de vídeos, já estão também com a polícia que está fazendo o levantamento. Que inclusive tem pedido ajuda, a gente mostrou no jornal, e-mails que podem ser utilizados para ajudar a identificar. Você que, por exemplo, viu a imagem ali, reconheceu, opa, é meu vizinho, pode entrar em contato, ajudar a polícia a identificar essas pessoas para que elas sejam responsabilizadas, né, Vitória, e paguem pelos crimes que cometeram. Ali, a justiça já disse, não foi uma manifestação, e sim atos criminosos e terroristas. Sim, esses atos, Michael, foram tão revoltantes, né? Que até mesmo nas redes sociais tem perfis ajudando ali a identificar, colocando o arroba, por exemplo, no Instagram, das pessoas que participaram, postaram essas lives, como você disse, e a gente está mostrando essas imagens de destruição nos prédios lá na Praça dos Três Poderes, né? Então, assim, não vai ser difícil se a polícia quiser, se o governo federal, o governo local, inclusive que fez, montou esse esquema, né, de ajuda na identificação desses vândalos, desses terroristas, desses criminosos, né? Porque até mesmo nas redes sociais, cidadãos comuns estão ajudando a identificar esses criminosos, né? Exatamente, Vitória. São pessoas que assim não conseguem aceitar o que aconteceu neste domingo e têm tentado ajudar as forças de segurança da forma com que podem, que é justamente analisando esses vídeos que foram compartilhados por essas pessoas nas redes sociais como algo bonito, que inclusive eles utilizavam para chamar outras pessoas, iam mostrando ali o passo a passo, conforme eles conseguiam avançar na esplanada dos ministérios, eles iam chamando outras pessoas, olha, a gente está conseguindo, está avançando, e por meio desses vídeos, agora essas pessoas têm tirado print, identificado os rostos, inclusive perfis que foram montados exclusivamente, Vitória, para mostrar ali a carinha das pessoas que estavam participando, justamente na tentativa de quem reconhecer, ir lá e falar, ó, esse aqui é fulano, eu sei quem é. Facilita ainda mais, né? Todo mundo ajudando, porque, claro, é revoltante ver cenas como a gente presenciou ontem. Obrigada, Michael, pelas informações. E depois dos ataques, né, de ontem, o presidente Lula tem uma agenda de reuniões sobre o assunto. Pela manhã, ele já teve um encontro com a presidente do Supremo Tribunal Federal, o Rosa Weber, e mais tarde tem uma reunião prevista com governadores. Soane Guerreiro, o que deve ser definido, né, nessas reuniões de hoje? Obrigada pela participação aqui no nosso jornal. É com você. Oi, Vitória, muito boa tarde para você, para quem nos acompanha. Agora é o momento das autoridades sincronizarem as ações. Então, ontem ainda, o presidente Lula, quando ele voltou lá do interior de São Paulo, ele se reuniu com ministros do Supremo e foi lá tentar avaliar um pouquinho desses estragos. É claro que isso continua sendo feito hoje. E aí, logo depois dessa reunião hoje com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, ele divulgou uma carta, uma nota dos poderes, uma nota conjunta dos poderes, que foi assinada não só por Lula, como também pela presidente do STF e pelos presidentes da Câmara e do Senado. No caso do Senado, como o presidente Rodrigo Pacheco, ele estava em viagem de férias, mas já retorna hoje para Brasília. Quem assinou foi o presidente em exercício, que é o senador Vital do Rego. E diz o seguinte, então a gente tem até esse trechinho aí para mostrar para vocês. Essa nota conjunta diz que os poderes da República, defensores da democracia, rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem. Disse ainda, estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade para manter a serenidade em defesa da paz e da democracia e finaliza dizendo que o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social.
e aí cada um em sua base foi organizando ali ações. O presidente Lula também vai se reunir hoje no início da noite, a partir das 6 horas, com governadores. Desde ontem, vários governadores de vários estados já publicaram nota, já se posicionaram, inclusive um fórum de governadores também divulgou uma nota sobre as ações de ontem. Alguns, inclusive, estão se mobilizando para enviar efetivos aqui para Brasília para ajudar nessa segurança. A gente tem imagens também do grupamento de choque que veio, inclusive, alguns ainda estão vindo do Piauí, do grupamento de choque da Polícia Militar do Piauí, que vão vir a Brasília. E temos também algumas imagens, inclusive, da Força Nacional de Segurança, que embarcou nesta manhã para Brasília também para reforçar a segurança na capital federal, depois das imagens lamentáveis que a gente viu ontem. Esses governadores também estão preocupados que cenas semelhantes aconteçam em outros estados. E por isso também esse é o momento ali de coordenar ações. Eles querem, claro, que esses acampamentos sejam desmobilizados em todo o país para que isso não ocorra em outros estados, para que sedes de governos não sejam atacadas como foram ontem aqui em Brasília. E aí então vão se reunir também com autoridades do judiciário ainda hoje em Brasília. E em outra frente, né, Vitória? Nesse momento, senadores e deputados estão reunidos, né? Líderes da Câmara e líderes do Senado estão reunidos. Os senadores, inclusive, pretendem dar uma coletiva de imprensa daqui a pouco, falando das ações que devem tomar nesse sentido. Mas o que a gente já sabe é que ambos, Câmara e Senado, vão propor, já propuseram, inclusive, a criação de CPIs, ou seja, comissões parlamentares de inquérito para apurar quem está por trás da organização desses atos criminosos que ocorreram aqui em Brasília. Então, já foi protocolado, né, um pedido de abertura de CPI na Câmara, e no Senado já há assinaturas suficientes para que a gente tenha, então, a criação dessa CPI. Como eu disse um pouquinho antes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está em férias, mas vai retornar ainda hoje para Brasília, porque a intenção é que já amanhã o Congresso Nacional possa deliberar tanto em relação àquele decreto que pede a intervenção no DF até o dia 31 de janeiro, como também para a leitura, né, e criação dessas CPIs, comissões parlamentares de inquérito, para definir, então, para tentar investigar ali quem está por trás desse financiamento desses atos. Vitória? Vamos ter respostas, né, Suane? Obrigada, viu, pelas informações. Partidos políticos anunciaram que estão preparando pedidos de impeachment do governador Ibanez Rocha. Daqui a pouco, às 13h30 da tarde, a Câmara Legislativa do Distrito Federal vai fazer uma sessão extraordinária para debater os desdobramentos dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília e discutir também esse pedido. Mônica Vieira, é com você, você tem todas as informações aí, né? Conta pra gente. Pois é, Vitória, esse é um dos partidos que vai apresentar ali na Câmara, nessa sessão extraordinária prevista para acontecer logo mais às 13h30 da tarde. Eles disseram que o governador Ibanez, ele não está aí garantindo o correto exercício das funções constitucionais ao cargo. Então, ele não está protegendo aí não só a população, mas também aqui a capital federal. Então, eles pedem o impeachment aí do governador Ibanez. Além disso, além deles debaterem esse assunto, e será apresentado aí pelo partido, ali em sessão para ser debatido entre os deputados, essa sessão que vai acontecer de forma híbrida, porque alguns deputados estão viajando, eles vão debater o que aconteceu ontem aqui também na Esplanada dos Ministérios, todos esses atos que nós estamos relatando desde o início, né, desta edição do jornal e desde ao longo da nossa programação de hoje, tudo que aconteceu nesses atos aqui, nos três poderes. Eles também vão analisar, vão colocar ali em pauta a questão do afastamento do Ibanez. Alguns deputados questionam a decisão do ministro Alexandre de Moraes de ter afastado aí o governador daqui do Distrito Federal. Segundo eles, quem tem o poder para fazer isso é o STJ e não o STF. Então, tudo isso será debatido na sessão logo mais às 13h30 da tarde, e nós vamos estar acompanhando para poder atualizar sobre o desmembramento, né, sobre o que
que vai acontecer nesse debate entre os deputados e nessa reunião que acontece logo mais à tarde na Câmara aqui em Brasília, viu, Vitória? Volto com você. Mônica, muito obrigada pelas informações. Agora, pessoal, eu quero chamar uma pessoa que vocês conhecem muito bem. Nosso apresentador Felipe Malta está em São Paulo, como eu disse no início do jornal, mas conversa com a gente agora ao vivo. Felipe, boa tarde. Obrigada pela participação aqui no SBT Brasília. Bom, eu acredito que você tenha sido ali pego de surpresa. Eu sei que você estava nessa ponte aérea ontem, né? Então, estava em São Paulo, veio para Brasília, logo voltou para São Paulo e assim como todos nós, você também ficou chocado, no mínimo, né? Para dizer o mínimo, com todo esse quebra-quebra, esses atos criminosos aqui em Brasília. Até fazendo aqui um gesto de educação com o nosso público, né? Explicando para as pessoas em casa, eu estava aqui em São Paulo para o SBT Brasil de sábado, cheguei a voltar para Brasília ontem para estar aí com o pessoal e aí, diante de tudo que aconteceu, fui chamado pelo SBT de volta aqui a São Paulo para a gente reforçar essa cobertura, porque esses foram, né, Vitória, os atos mais violentos que nós assistimos na capital da República desde a redemocratização. Muito se fala na internet, mas já houve outros momentos em que grupos também usaram de violência e teve outros momentos que invadiram o Congresso. Teve mesmo, são igualmente reprováveis. Mas o que tem de inédito na ação dessa vez? O fato de que eles conseguiram invadir e depredar as 3 sedes dos 3 poderes da República. Então, é o Judiciário, o Executivo e o Legislativo ao mesmo tempo sendo atacados por um grupo que, em outras ocasiões, havia manifestação de vários pleitos, de vários assuntos, mas desta vez estavam invadindo as sedes dos poderes porque não aceitam o governo que foi eleito democraticamente. Então, realmente considerado pelo Ministério da Justiça e tem sido tratado assim como um ato de terrorismo. Agora é curioso, né, Vicky? Porque para todo o Brasil, o que aconteceu aí em Brasília é um ataque à capital da República, à democracia brasileira. Para nós brasilienses, para a gente que mora na cidade, ainda tem algo mais grave, porque o que aconteceu aí no domingo mexe com a vida da população, que teve dificuldade de ter acesso a ônibus nesse começo de semana, que desde as primeiras horas da madrugada não teve certeza se tinha acesso a metrô ou não, porque para garantir a segurança de todos, aquelas pessoas que tinham que sair hoje cedo para trabalhar, que tinham que sair hoje cedo para estudar, que tinham seus afazeres, tinham que ir para o hospital, tinha consulta médica marcada, saiu de casa se perguntando, será que se eu precisar ir ali para o Hospital Regional da Asa Norte, porque eu tenho uma consulta marcada, ou vou tratar a queimadura minha ou do meu filho, vai ter como eu chegar lá? Não sabíamos. Então, para nós que moramos no Distrito Federal, fica que, além de ser um grave atentado para a democracia, ainda mexe com a vida da nossa população que merece viver em paz. Agora, estamos, desde que você entrou aí no ar 11h40 da manhã, na expectativa de um pronunciamento do governador Ibanez Rocha, que nesse momento não responde pelo GDF, né? Foi afastado por decisão do Supremo Tribunal Federal e já tinha, antes da decisão do STF, sofrido intervenção federal na segurança pública. Ainda não ouvimos o que o governador dirá sobre o fato de ter sido retirado da cadeira de governador por 90 dias. Foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Politicamente, ele está, de certa forma, isolado, porque tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário, essas respostas foram, olha, a gente está extremamente descontente, para dizer o mínimo, com o que o senhor, na condição de chefe do Executivo no governo no Distrito Federal, deixou acontecer. Então, tem os ministros do Supremo, tem os parlamentares, tem o presidente da República, todo mundo atribuindo ao governador do Distrito Federal a responsabilidade que ele realmente tem. Tanto que quando ele faz um vídeo pedindo desculpas, ele assume que a questão era dele, era ele que tinha que ter resolvido e não resolveu. Então, politicamente, ele está, de certa forma, isolado e está sendo retaliado nesse sentido. E é tão importante a gente dizer, o governador Ibanez Rocha tem uma história de democrata. Ele já foi presidente da OAB, ele é um advogado conhecido, sempre transitou muito bem entre todos os poderes, sempre foi recebido por deputados, senadores, ministros do Supremo, sempre teve um trânsito direto com as autoridades. Por quê? Porque a sua história de apreço pela democracia sempre foi reverenciada. E nesse momento ele não está na cadeira de governador, por enquanto, porque houve um entendimento por parte da Justiça de que ele não estava apto a cumprir aquela função nesse momento delicado, e por parte do governo federal de que ele não tinha condições de responder pela segurança pública. E aqui um detalhe antes de eu te devolver. O ministro da Justiça falou ontem que a intervenção na segurança pública do Distrito Federal se deve também porque seria, nas palavras dele, necessário identificar quais são as autoridades que
por preferências políticas, ou seja, por afinidade política com as pautas que estavam nas ruas ontem, decidiram que tinham que abandonar seus deveres institucionais e deixar o caos se instalar. É o caso de policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal, que nós vimos nessa imagem que está aí agora na tela, conversando tranquilamente com pessoas que faziam parte desse grupo. Olha lá, ele tira foto, esse senhor, como se ele estivesse diante de um evento turístico e ele não estava. Fazendo uma ressalva, será que o policial sozinho, se não for mandado em número suficiente, vai ter condições de enfrentar ou de controlar um grupo de 3.000, 4.000 pessoas? Não, mas essa posição de tranquilidade, complacência com os manifestantes revela o que disse ontem o ministro da Justiça, que há policiais dentro da Polícia Militar do Distrito Federal, uma minoria, importante que se diga, mas há aqueles que, por terem preferências ideológicas, decidiram abandonar o dever da farda da Polícia Militar e agiram de forma muito omissa com relação a certos grupos, até aproveitando aquele dia ali. E aí, como é que está hoje a situação na PMDF? Nos bastidores, tem muita gente, inclusive de alta patente, revoltada, porque a Polícia Militar do Distrito Federal está ganhando nacionalmente a pecha de ter autorizado o caos. E a gente sabe que essa não é a conduta da Polícia Militar do Distrito Federal. Tanto que, quando foi devidamente acionada para resolver a situação no centro de Brasília, em 1 hora tinha tudo se resolvido, não é? Então, se tivesse havido planejamento eficiente e número suficiente de policiais militares na esplanada ontem, jamais isso teria acontecido, porque nós assistimos nos últimos anos, talvez quem não é de Brasília fica pensando, olha, manifestação lá em Brasília. A gente para aí, né, gente, sabe que isso acontece direto. E em outras vezes, que foram milhares de pessoas para as ruas, com a polícia militar colocada e estabelecendo as regras para aquilo ali acontecer de forma ordeira, nada de ruim aconteceu. Então faltou efetivo da polícia militar e agora o governo federal quer porque quer entender quem é que foi que por omissão ou incompetência deixou o caos se instalar na cidade ontem. É com você, Vicky. Sim, e Felipe, inclusive eu estava ouvindo mais cedo no Primeiro Impacto você conversar com a Débora Bergamasco e ela trouxe uma palavra muito interessante, né? Que o clima, o sentimento das autoridades públicas é de desconfiança. Então isso fez, né, essa intervenção na segurança e isso traz com que essa movimentação, né, do governo para descobrir efetivamente quem causou tudo isso, quem estaria por trás disso e se houve, né, essa questão de ou as autoridades de segurança subestimaram o efetivo ali dos manifestantes ou não, foram coniventes, né? Ô Vicky, aquele áudio que o governador Ibanez Rocha recebeu do secretário de Segurança Pública interino 1 hora antes do Congresso ser invadido, dizendo que estava tudo muito tranquilo, tudo muito ordeiro, aquilo ali é uma coisa muito sensível que leva a crer que realmente o governador Ibanez Rocha foi enganado pelos seus, ele foi traído pela sua estrutura. E aí é importante que a gente entenda, será que precisa de muita especialidade técnica para enxergar um grupo caminhando em direção à esplanada dos ministérios com máscara anti-gás lacrimogêneo para entender que aquela pessoa estava mal intencionada? Vem cá, se a gente tem algum pleito para fazer e vai se direcionar a algum canto para fazer uma manifestação pacífica, o que a gente leva? A gente leva cartaz, a gente leva faixa, a gente leva grito para falar o que você quer, o que você não quer. Se você se dirige em grupo até um lugar específico, dizendo que quer fazer uma manifestação, mas já vai com máscara anti-gás lacrimogêneo, significa que você está se preparando para o enfrentamento. Então, até os apetrechos, os equipamentos que aquele grupo levou do quartel do Exército até o centro de Brasília, as máscaras que levavam, os protetores para os olhos, parecia de natação, mas não, era para o olho não arder com gás lacrimogêneo. Quem vai preparado para enfrentar gás lacrimogêneo está indo preparado para enfrentar a polícia. E aí é importante entender quem é que olhou para aquele grupo e identificou entre os que estavam ali, talvez com a intenção de se manifestarem pacificamente, olhou para aqueles que estavam ali dentro e falou, esse pessoal aqui não está disposto a seguir com paz o dia inteiro não, estão preparados, se tiver enfrentamento eles estão prontos para enfrentar a polícia. Então quem é que olhou para aquilo e não percebeu
que a coisa escalava para o caos. Fez isso por omissão? Fez isso por incompetência? Eu não sei, mas agora nós, brasilienses, estamos envergonhados. Eu queria falar com o público de Brasília que a gente se sente envergonhado pelo seguinte, meus amigos, nós do Distrito Federal temos uma coisa que ninguém mais no Brasil tem, que chama Fundo Constitucional. Todos os brasileiros, mesmo aqueles que não moram no Distrito Federal, contribuem por meio do pagamento de imposto para que na capital da República a segurança seja feita de forma eficiente. Todos, o morador do Pará, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, todos eles, porque a Constituição entende que a capital da República, onde a gente mora, no Distrito Federal, precisa ser um lugar protegido. Aí se o Brasil inteiro contribui com dinheiro de imposto, por meio do Fundo Constitucional, para que Brasília tenha uma segurança decente e a gente não consegue garantir, como é que os brasileiros olham para o Distrito Federal? Hoje olham com muita preocupação. E eu, como cidadão brasiliense, eu me sinto, de certa forma, envergonhado, porque nós estamos no território mais sensível do país e a gente tem a obrigação, por meio do governo do Distrito Federal, de garantir a ordem e a paz para que os conflitos de ideias, as divergências políticas, sejam resolvidas no campo da democracia e não com gente tirando à força um policial militar de cima de um cavalo, que foi o que a gente assistiu, sair de cima de um cavalo, né, e cair, uma cena horrível. Aquele policial, se não se machucou, acho que se machucou, né, poderia até ter perdido a vida, porque os manifestantes foram para cima dele com pau, com tudo, machucaram inclusive o cavalo, né, e a gente, né, no Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, que tem a obrigação de garantir a paz, não conseguiu. Agora, só para a gente concluir aqui, o governador do Distrito Federal está numa posição sensível? Tá. Como ele foi eleito aí em Brasília no primeiro turno, a gente sabe que ele é apoiado, foi apoiado nas eleições pela maioria da população e também por grande parte da sociedade civil organizada que entende que ele estava fazendo um bom governo. Então tem associações de empresários que já se mobilizam pedindo que ele seja recolocado no cargo, né? Entendendo que pode ter havido da parte dele uma falha, mas que ele pessoalmente jamais gostaria que isso tivesse acontecido. Vamos ver se essa mobilização de empresários, da sociedade civil vai levar a alguma coisa, porque da parte do Supremo Tribunal Federal parece ter sido um recado, né, o afastamento dele, de que a justiça não vai tolerar outros governadores que eventualmente não ajam contra atos violentos. Vicky. Felipe, muito obrigada por trazer sua visão aqui sobre esse caos que aconteceu, ainda está, né, esse caos aqui em Brasília, e bom trabalho aí no Primeiro Impacto, a gente volta a se falar. Obrigado, Vicky. A gente volta a se falar amanhã e daqui a pouquinho a gente troca ideia no WhatsApp. Combinado. Bom, eu tenho que chamar um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. De volta ao noticiário e a gente volta a conversar com o repórter Michael Leão, que tem as últimas informações sobre os atos antidemocráticos de ontem. Michael, o delegado-geral da Polícia Civil, convocou uma reunião geral agora há pouco, né? Conta pra gente. Exatamente, Vitória. Esses atos de ontem ainda continuam refletindo hoje e devem seguir assim ao longo da semana, viu? Foi uma convocação imediata de delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. A nota diz o seguinte: prezadas unidades policiais, conforme determinação do delegado-geral da PCDF, Robson Cândido da Silva, todos os dirigentes devem, em caráter de urgência, convocar imediatamente seus servidores policiais, delegados, agentes e escrivães da polícia para se apresentarem ao diretor adjunto do DPE, delegado Nilton Joaquim de Oliveira, por conta da alta demanda e situação de crise em razão dos atos antidemocráticos ocorridos nesse domingo. Cumpre ressaltar que estão sendo realizadas inúmeras prisões com previsão de chegadas de vários ônibus que seguem em direção ao setor policial sul de Brasília na manhã deste dia 9, desta segunda-feira. Ou seja, Vitória, a polícia está na rua apurando toda essa situação que aconteceu ontem ali no Congresso. Vale ressaltar que esses ônibus que a nota diz não são os mesmos ônibus que estão saindo lá do QG do Exército. Esses do QG estão sendo levados para a Superintendência da Polícia Federal e lá eles estão passando por essa triagem. A Polícia Civil disse ainda que já apreendeu 64 aparelhos celulares de participantes desses atos antidemocráticos. O que isso quer dizer, Vitória? Lembra que a gente falou pouco antes da nossa participação
que as imagens vão ser utilizadas justamente para ajudar na identificação dessas pessoas, a maioria delas que estavam lá, além de participarem desses atos, estavam filmando, muitos transmitindo esses atos ali, esses ataques, esses momentos de depredação desses prédios. Então, essas imagens, elas vão ajudar a polícia nesse trabalho. A decisão do STF pede também a importância da gente mostrar essa questão do celular, que as operadoras telefônicas divulguem uma lista para a polícia com as informações, Vitória, de quantos aparelhos estavam ali e principalmente de quem eram esses aparelhos que estavam ali na Praça dos Três Poderes no momento desses atos, Vitória. Muito obrigada, Michael, pelas informações. Bom, e a gente fica por aqui. Você acompanha outros detalhes, outras notícias no SBT Brasília, segunda edição. Fica agora com o SBT Esportes Brasília. Até amanhã. Tchau.